Chapa 1, Paulo Bagueira. Chapa 2, Paulo Eduardo. Conforme combinado já com o vereador Paulo Eduardo, estamos conversando lá na presidência, ficou definido de darmos um espaço aqui de 5 minutos, não é isso, vereador Paulo Eduardo? Para que a gente possa fazer aqui a sustentação de chapa. Dizer que, primeiro, agradecer ao espaço que o conjunto de vereadores desta casa tem mantido esse diálogo, esse processo democrático. A verdade, essa chapa, ela vem construindo pela discussão do grupo de vereadores, que não é discussão partidária, e sim a discussão do interesse do município. Que a gente possa criar aqui uma Câmara independente, uma Câmara que venha buscar de verdade o grande interesse, que é o interesse da população. Os vereadores, do modo geral, de todos os partidos, têm buscado e conversamos muito sobre isso. Conversamos sobre isso, sobre o avanço que teve a Câmara na última legislatura. Nós conseguimos aí há pouco fazer a transmissão ao vivo pela internet das sessões plenárias. Tivemos agora, na parte da informática também, todas as leis da cidade, do município. Hoje, qualquer contribuinte aciona o nosso site, a Câmara dos Vereadores, e lá você tem acesso a todas as leis que a cidade hoje é regida em nosso município. Temos avançado aqui, avançamos com alguns projetos na cidade, como o projeto de trazer o cidadão para a Câmara, o projeto Escola de Democracia, que tem avançado. Nós tínhamos aqui um projeto inicial, que a nossa querida TT e o vereador, o antigo vereador Renê Barreto, não, Fernando Oliveira Rodrigues, perdão. Começamos aqui um projeto aqui, que é audiência pública, sessão simulada, e ampliamos isso, trazendo as escolas, ampliando, as crianças visitam, além da sessão simulada, ela faz uma visita à Câmara, conhece as sessões, os departamentos, e as crianças passam um dia do vereador. Dizer que essa relação que construímos aqui na Câmara foi uma relação democrática, uma relação de avanço nas discussões dos problemas do nosso município. Toda a movimentação que fizemos da última gestão foi sempre discutida com um conjunto de vereadores. Avançamos as questões, não foi por iniciativa única da mesa diretora ou do presidente desta casa, e sim ouvindo as questões, os posicionamentos de cada vereador do conjunto da casa. Então, dizer que continuamos aí com essa chapa, estamos aqui apresentando a chapa para presidente da Câmara, o vereador Paulo Bagueira. Estamos para primeiro vice-presidente, o vereador Milton Carlos, que é o Cal, conhecido por todos nós. O segundo vice-presidente, nós temos o vereador Valdec Carneiro. Temos para primeiro secretário o vereador Cal, o vereador Galo, e para segundo, o vereador Emanuel Rocha. Demonstrando assim que é uma chapa bem democrática e ampla, de unidade de todos os partidos. Temos na mesa vereador do PPS, do PP, vereador do PMDB, vereador do PT e vereador do PDT. Então, esse é o interesse, que a gente possa usar desta casa um processo democrático. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, a gente gostaria de dizer que isso não se trata de uma disputa pessoal. Eu não faço política discutindo se gosto ou não gosto das pessoas. Eu faço política tentando, pelo menos, discutir no plano das ideias e das atitudes. E é no plano das ideias e das atitudes que nós encontramos os elementos que justificam a disputa da presidência. Há 12 anos atrás, eu tomei posse pela primeira vez como vereador e, se eu não me engano, fiz um discurso do lado de lá na época, disputando com o que veio a ser eleito presidente, Conte Bittencourt, que já chegou no processo eleitoral com a eleição ganha. Fernando de Oliveira Rodrigues era o presidente de então, foi o vereador mais votado naquele processo eleitoral, 7.200 votos. Eu fui o segundo mais votado, 6.550, mas eu cheguei aqui e a eleição já estava definida. Já estava definida, com a vitória de Conte Bittencourt, e em segundo lugar,
com 3 votos, o meu, do GG e do Alaô. Cadê o Alaô que está aqui? Está aí em algum lugar. Lembra, Alaô? Participando daquele processo eleitoral. Por que a gente concorre? E as pessoas perguntam, mas Paulo, você sabe que Bagueira vai ser o presidente? Por que você vai concorrer? Porque é necessário mostrar para a população que o tipo de Câmara que o Bagueira quer, que o Zé Vicente, em quem eu já votei, que hoje, dando prova de independência, de autonomia e de experiência, podia votar em mim, para a gente ficar 0-0. Por que a gente concorre? Porque nós queremos uma Câmara diferente. O Bagueira enumerou uma série de iniciativas que ele tomou aqui, com as quais, e o Zé Vicente na sua presidência, com as quais eu concordo, apoiei, e fui um dos que mais apoiou o Zé Vicente durante seu período de presidência na Câmara. O problema não é pessoal, o problema é de natureza política. Agora, esta Câmara, independente de todos os sucessos enumerados pelo Paulo Bagueira, teve pela população a reprovação de 50% dos seus vereadores. Por que será que a população, ao olhar para esta Câmara, salvou metade, dos quais está aqui Renato, está aqui Macedo, está aqui Bagueira, está aqui Roberto Jales, ele não gosta, mas eu faço de propósito para ele ficar com raiva, é o Beto da Pipa. Estão aqui 9, está aqui Valdec, está aqui Renatinho. Mas 9, Rodrigo Fará, que é fleque, hein? Você esqueceu, não é flash, é fleque. Paulo Henrique te chamou errado, diz para ele esqueceu. Mas enfim, nós queremos uma Câmara que seja respeitada pela população. Queremos uma Câmara que não faça audiências públicas para constar e que pouco liga para as manifestações que o povo organizado vem para casa fazer. É por isso que a gente quer uma Câmara diferente. Queremos uma Câmara diferente, ao contrário, já mudou muito, Bagueira, mas vai mudar mais ainda. Porque na época do Conte, eu descobri, depois que nós caçamos uma vereadora, que aqui nesta casa tinha algo chamado GR, que era distribuído pelo arbítrio do presidente e que transformava alguns vereadores em vereadores de primeira categoria e outros vereadores de segunda categoria. Nesta eleição, o povo me deu a maioria dos votos e me fez um vereador mais votado. Mas eu sou rigorosamente igual ao meu companheiro Daniel, que teve 1.400 votos. Se o povo, no primeiro momento, deu a Daniel 1.400 votos e deu a mim 8, como deu a Rodrigo numa determinada época o primeiro lugar, o povo tem razões para fazer isso. Mas uma vez eleito, as pessoas são rigorosamente iguais, e não é o que acontecia na Câmara. Vai acontecer com nós dois aqui. Ganhe eu a presidência ou ganhe você. Essa Câmara vai ser diferente. E esta Câmara não vai assistir o próximo governo do Rodrigo como assistiu o do Jorge. Porque é bem verdade que o Jorge foi mal. Jorge foi mal. Foi repudiado pela população. Mas a maior parte desta Câmara se calou, silenciosa, promiscuamente, subservientemente, se calou a um péssimo governo. E as poucas iniciativas e tentativas para discutir os problemas do governo foram feitos por pouquíssimos vereadores, alguns dos quais estão aqui. Já acabou o tempo? Vossa Excelência, Vossa Excelência tem 1 minuto para encerrar o seu tempo. 1 minuto daquele gordo ou 1 minuto econômico? 1 minuto econômico. Então, na realidade, para que depois as pessoas não pensem que na classe política é tudo hipócrita e me vejam conversando com Bagueira e me vejam conversando com todos aqueles que vão votar contra mim, porque vão ver ao longo dos 4 anos de mandato o que é ser vereador, o que é querer lutar o tempo todo por uma Câmara que seja respeitada pela população, uma Câmara que não precise ser ocupada durante votações polêmicas e que obrigue os vereadores a se esconderem no auditório para fazer votações escondidas. Uma Câmara que possa fazer com calma, como foi da época que nós todos estávamos juntos, Zé Vicente e Bagueira são testemunhas disso, que não precise propor
envergonhadamente um reajuste de salário de vereador, e porque não discutiu democraticamente, não teve a coragem de defender que o nosso trabalho merece ser reconhecido, assim como dos funcionários públicos municipais, na hora que vota a primeira vez, diante da primeira manifestação popular, recua covardemente. Por quê? Por quê? Porque não teve como discutir com tranquilidade com a população o quanto merecido é. Esta Câmara, por exemplo, nos 2 últimos anos, o Godofredo está perto de mim, 2 últimos anos do governo Godofredo, por razões que eu até sei quais são, e durante os 4 últimos anos do governo Jorge, mandou leis de reajuste no funcionalismo, Zé Vicente, inconstitucionais, porque excluía o salário do prefeito, o seu salário de vice-prefeito e os secretários municipais do reajuste. Isto é inconstitucional. É por isso que se acumulou ao longo do tempo uma defasagem em relação ao funcionalismo público de 26% nos subsídios do prefeito e dos agentes políticos. Por isso. Acabou? Que bom. Terminando, não é, portanto, e Bagueira sabe disso, não é, portanto, uma discussão pessoal. Para terminar, não é uma... Espero que vocês estejam aqui para ver o comportamento dos 21 vereadores ao longo de 4 anos de mandato. Aí vocês vão ter uma Câmara à altura de vocês, à altura do que a população confiou em nós dando os votos dela. Fiquem aqui 4 anos de mandato. Talvez, ficando aqui, vocês tenham uma Câmara que na próxima eleição se renove com os mandatos da totalidade dos vereadores. Portanto, por uma Câmara independente, uma Câmara transparente, que não tem uma relação de chantagem com o Poder Executivo, que não crie dificuldade para vender facilidade, em nome disso é que eu sou obrigado, política e ideologicamente, a disputar a condução da presidência da Câmara de Vereadores da nossa cidade. E o voto não é da população, o voto são dos demais 20 vereadores, cuja votação, presidente Zé Vicente, nós vamos iniciar a partir desse momento. Obrigado a vocês. Queria convidar o vereador Beto da Pipa e Bruno Lessa para, como escrutinadores, para começar a votação. Também eu queria registrar a presença do ex-prefeito desta cidade, professor Godofredo Pinto. Muito obrigado pela presença. A primeira votação é para o vereador Paulo Bagueira. A segunda para o vereador Paulo Eduardo. Pode fazer a chamada, vereador. Pelo nome. Isso. É nominal. Você vai fazer a chamada? Vai ser nominal. Vereador Bruno Basto Lessa. Paulo Bagueira. Oi? Carlos Alberto de Macedo. Daniel Marques Frederico. Emanuel Jorge Mendes da Rocha. Gesivaldo Ribeiro de Freitas, Renatinho. Pessoal Paulo Eduardo. Henrique dos Santos Vieira Lima.
Jorge Andrigo Dias de Carvalho. José Vicente Filho. Paulo Bagueira. Leonardo Soares Giordano. Luiz Carlos Galo de Freitas Galo. Milton Carlos da Silva Lopes Cal. Paulo Eduardo Gomes. Paulo Henrique da Silva Oliveira. Paulo Bagueira. Paulo Roberto Matos Bagueira Leal. Paulo Bagueira. Priscila Souza Nossete Costa. Renato Ferreira de Oliveira Carriel. Paulo Bagueira. Roberto Fernandes Jales, Beto da Pipa. Paulo Bagueira. Rodrigo Flex Fará. Dânia Regina Pereira Rodrigues. Verônica dos Santos Lima. Valdec Carneiro da Silva. 21 senhores vereadores responderam a chamada, senhor presidente. Bruno Lessa, escrutinador. Votação. 21 vereadores presentes, 21 vereadores votaram. Paulo Bagueira, 17 votos. Paulo Eduardo, 4 votos. Confirma. Confirma, senhor presidente. Eleito o presidente da Câmara, vereador Paulo Bagueira. Vereador Paulo Bagueira, convido para assumir a cadeira. Votou